Eu saúdo os meus irmãos e amigos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Deus me colocou no coração uma palavra para esta noite, para dividir com o coração dos meus irmãos. Está em Isaías, em 2 Reis, capítulo 20. Tem como epígrafe: Ezequias adoece. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor: ordena a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amado Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós estamos agora para ministrar uma palavra ao coração do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a sua palavra percorre a terra. Que a sua palavra vai no coração de cada necessitado, de cada um que precisa de ouvir essa voz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o profeta Isaías recebe uma ordem de Deus de ir no palácio do rei Ezequias para dar uma triste notícia para o rei Ezequias. Parece que eu vejo ele fecha a cara, um semblante triste, e entra no palácio e vai à câmara, ao quarto do rei Ezequias. E ali ele vem com um decreto para o rei Ezequias. A palavra que eu acabei de ler é essa. Ele dá uma notícia para o rei Ezequias, para que ele coloque a sua casa em ordem, porque certamente ele morrerás. Ele vai morrer. Não há coisa pior no mundo, meus irmãos, da gente receber uma notícia pragmática de um médico, quando ele diz: olha, você tem 2, 3 meses de vida. Você não vai viver com essa doença, com esse câncer. É duro para quem dá notícia e é mais duro para quem ouve a notícia. Porque esse tipo de notícia atrapalha nossos sonhos, atrapalha nossos planos, nossos objetivos. E o rei Ezequias, irmãos, ele tinha 39 anos de idade quando recebe essa notícia. E a sua reação foi virar o rosto para a parede e chorar. Chorar e lembrar de tudo que ele tinha feito no reinado. O rei Ezequias havia aprendido muito com o profeta Isaías. Por quê? Porque o profeta Isaías, nessa época, já era o 4º reinado que ele estava diante dos reis da terra. Ele estava agora com uma certa idade, meio avançada, e ele agora reinava. Ele profetizava na época do rei Ezequias. E ele traz uma notícia não muito boa para o rei. E o rei chora, vira para a parede e chora. O que quer dizer virar para a parede e chorar? É lembrar. Lembrar de tudo o que ele estava fazendo na vida dele. Ele havia aprendido com o rei Ezequias, lá em Isaías 43, versículo de número 26, o seguinte: procura lembrar-me, entremos em juízo, juntamente apresenta tuas razões para que te possa justificar. Neste momento, ele virando para a parede, chorando, ele lembrou desta passagem bíblica que o profeta Isaías havia ensinado. Procura lembrar,
Entra em juízo com Deus. Fala para Deus. Na realidade, ele não queria morrer, meus irmãos. Ninguém quer morrer. O rei Ezequias, diante dessa situação, com 39 anos de idade, sabendo que tinha um futuro de reinado pela frente. Porque o rei Ezequias ele começou a reinar com 25 anos de idade com a morte do seu pai. Com a morte do rei, ele começou a reinar em Israel. Aleluia e glória a Deus. E quando ele começa a reinar em Israel com 25 anos, ele começa a lembrar o que ele havia feito para o reinado. Lá em 2ª Crônica, aleluia, no capítulo de número 29, Ezequias lembra do que ele tinha feito para o reinado. Ele tinha 25 anos de idade quando o pai dele morreu, ele começou a reinar em Israel. Muitas pessoas, quando ouve Isaías falando, coloca a casa em ordem, muitos dão cajadada no rei Ezequias. Mas olhando para a palavra, nós entendemos aqui o seguinte: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar em Israel. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quantos fizera Davi seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, e no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que significa isto? A casa estava destruída, as portas da casa de Deus fechadas, que o seu pai deixou fechar. E no primeiro mês, irmãos, do seu reinado, no primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. E ali naquele lugar, virando as costas para a parede, ele começa a entrar em juízo com Deus, falando: Senhor, eu fiz o que era reto aos seus olhos. Eu não mereço, em outras palavras, a ter esse fim triste. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos na minha vida. Quem sabe você tem sonhos e objetivos, você tem plano, meta, e recebeu uma notícia pragmática, que você está com câncer, que você não vai viver. Assim era a situação do rei. Mas ele continua fazendo a obra em Israel. Ele abriu as portas da casa do Senhor e reparou as portas que estavam destruídas. Depois, ele trouxe os sacerdotes e levita e ajuntou na praça oriental. Os sacerdotes e os levitas estavam todos parados, estavam todos dispersos. Ele abriu a casa do Senhor, abriu a igreja e chamou os sacerdotes e os levitas para começar a fazer o culto ao Senhor. Olha o currículo vital do rei Ezequias. Ele tinha um currículo perante a Deus, como nós temos também um currículo perante a Deus. Nós podemos chegar ao trono da graça e falar: Senhor, eu não mereço esta enfermidade, Senhor. Eu não mereço morrer, o meu filho não merece morrer, a minha esposa não merece morrer desta enfermidade. Ainda tem muito objetivo, muito sonho. E ele chorava ali. E quando ele chorava, ele falava. Isso foi em questão de segundos, irmãos. O profeta Isaías estava descendo as escadarias do palácio. Ainda não estava ali no pátio do palácio. Então ele começa ainda a lembrar. E trouxe os sacrifícios à casa do Senhor e instituiu a Páscoa. A Páscoa que teu pai há muito tempo deixou de fazer em Israel. Essa Páscoa que os judeus tinham a ordem de fazer desde a saída do Egito. O rei Ezequias, ele institui a Páscoa. Ele chama os pastores, os levitas da época, para fazer o culto ao Senhor. Ele vai lá onde estão os altares de Baalim, de Astarote, destrói tudo. Então ele ali reivindicando ao Senhor, entrando em juízo com o Senhor, lembrando o que ele tinha feito. É claro que ele podia pensar: eu não mereço morrer.
Eu quero viver, Senhor. Eu preciso viver. Eu preciso dar continuidade no trono. Colocar a casa em ordem, irmãos. No caso de um rei, era chamar os súditos, é chamar os filhos, é chamar o primogênito e falar: você vai reinar a partir de agora, porque eu irei morrer. Deus falou para mim colocar a casa em ordem. Não porque ele estava em pecado, porque aqui em 2 Crônica 29, aqui diz que ele fez o que era reto diante do Senhor, logo no primeiro mês do seu reinado. E no limiar do seu reinado ele continuou fazendo. O profeta Isaías já estava no pátio, perto da porta de saída, quando de repente Deus brada no coração, falou: volta lá, volta que eu tenho uma notícia para dar para o meu servo, para o rei Ezequias. E ele volta. Quando ele volta, ele bate na porta do quarto, o atendente atende, e o rei Ezequias chorando, voltado para a parede, ele fala para o rei que eu tenho uma notícia boa para dar para o rei. Fala para ele me atender. O rei Ezequias limpa os olhos, vira para o lado de cá, do lado da porta. Nisso, Isaías entra. Fala: Senhor, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Hoje acrescentarei 15 anos na sua vida. Oh, glória a Deus! Deus pode estar acrescentando 15 anos na vida do seu filho, minha irmã, que está com filho com câncer. Deus pode estar acrescentando anos de vida na vida dos seus parentes, na sua vida, que você pensa que vai morrer, mas a palavra é essa: seu filho não vai morrer, seu parente não vai morrer. Deus está acrescentando anos na sua vida. O rei Ezequias falou: tudo bem, mas eu preciso de um sinal que Deus está me curando e que daqui 3 dias eu entrarei no templo do Senhor. O profeta Isaías vai à janela, abre a janela e dá de cara com um pátio lá embaixo. E lá no pátio tem o relógio de Acás, no chão, o redondão no chão, separado de 10 em 10 graus. 10 em 10 graus. Do 0 até o 0, 10 em 10 graus. E no centro, uma haste na horizontal, na vertical. Quando o sol bate em cima da haste, a sombra se projeta embaixo. Quando o sol bate do lado da haste, a sombra se projeta no 10 graus. À medida que a Terra vai girando, a sombra ela vai encaminhando 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar no 0. Pedir para a sombra avançar é fácil. Então ele pede: eu quero que a sombra diminui, volte atrás 10 graus, como sinal que eu vou ser curado. Você pode pedir um sinal para Deus. Quando estiver orando, peça um sinal para Deus, que Ele está te curando, que Ele está mudando o seu cativeiro, que Ele está entrando na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos. E Ele pediu um sinal. Irmãos, a Terra ela roda no sentido de translação e rotação. Se Deus fosse pegar a Terra, parar a translação e a rotação da Terra e voltar a Terra, que gira em torno do Sol, poderia haver muita catástrofe. Terremotos, inundações, as pessoas ficavam de ponta cabeça, porque a Terra voltava, a polarização da Terra invertia. Eu vejo que Deus pega o Sol e vai e traz o Sol para trás, 10 graus. Por isso que a Bíblia diz: o Sol parou. O Sol parou por 10 graus. Olha lá embaixo. O Sol está voltando. A sombra está voltando 10 graus. Este é o sinal da cura. Glória a Deus por isso. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para você.
o sol declinou por causa de um homem. O Deus que tu serve, ele mexe na natureza, ele mexe nos governos, ele mexe nos presidentes, ele mexe na ideia dos médicos, por causa de você, por causa da sua vida, por causa do seu filho, por causa da sua avó, por causa do seu pai, por causa da sua mãe. O sol declinou 10 graus, voltou a sombra. A sombra batia na haste nesse sentido e a sombra voltou 10 graus. Se era para aumentar 10 graus, o sol ia batendo aqui e a sombra ia aumentando aqui. Ela voltou, porque o sol declinou 10 graus no relógio de Acás, que era embaixo no chão, um redondão, onde tinha graus em graus e uma haste em cima, onde o sol batia na haste. Era uma forma de ver a hora na época. Existiam várias formas, mas na casa de Acás, no palácio do rei, era esse sol que Acás mandou fazer para controlar o tempo. Eu gostaria de orar por você, e a palavra que Deus manda dizer para você: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas na madrugada, eu vi a sua oração, e Deus vai fazer a obra. Vamos orar para a cura, para a libertação, para a transformação. Aleluia. Coloca a mão no seu coração aqui assim, ó. Soberano Deus, eterno soberano Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós estamos na sua presença, onde eu ministrei a sua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai lá agora. Onde está esse garoto com câncer, que a irmã pediu oração? Onde está a avó da irmã, que está internada? E todos aqueles que estão internados, que os médicos foram pragmáticos, disseram que não tem mais jeito. Mas a última palavra do Senhor, dê um sinal para eles de cura. Dê um sinal na hora que eles estiverem orando, Senhor, de cura. Em nome de Jesus Cristo, salva, cura, liberta, transforma. Batiza crente no Espírito Santo. Entra agora naquele hospital. Entra agora, meu Pai, naquele lugar, naquele quarto, naquela residência, e faz a obra. Cura em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Queridos irmãos, eu estou fazendo um ano de canal. Eu tenho 3.700 visualizações e 45 inscritos. Eu não viso a monetização. Graças a Deus, Deus me aposentou e me abençoou. Mas eu viso a divulgação da mensagem para toda criatura e todo servo de Deus. Irmãos, compartilhe essa mensagem. Inscrevam no meu canal para receber mais mensagens. São mensagens pequenas que Deus me dá. Amém? Me ajuda aí, compartilha. Não com o objetivo de dinheiro. Em nome de Jesus, não, Senhor. Não é isso. Mas para que essa mensagem ela percorra a terra. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus e aleluia. Fica com uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.